Olá, sou Gilberto Barbosa e está começando mais um programa Missão Mundo, pela Luz para o Caminho. Você sabe qual é o propósito bíblico da missão? É sobre isso que vamos conversar hoje. Fique aqui comigo. Missão Mundo, com Gilberto Barbosa. É muito bom ter você mais uma vez aqui no programa Missão Mundo. Estamos direto do estúdio da Luz para o Caminho. Agradecemos o apoio desta amada instituição que tem servido ao Senhor. E hoje nós vamos trabalhar esse tema, o propósito bíblico da missão. Antes eu quero ler um trecho das Escrituras, onde eu quero compartilhar com você o que o Senhor nos diz no Salmo 96. Olha só, nós conhecemos tanto esse salmo, mas os seus primeiros versos, eles também nos falam do propósito de Deus para as nações. Ouça: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. À luz desta passagem, nós podemos afirmar sem sombra de dúvidas que estava no plano eterno de Deus o Evangelho alcançar todos os povos, todas as nações. A sua glória deveria ser anunciada em todas as nações. Israel foi convidado ou foi escolhido pelo Senhor para ser uma nação modelo, o sacerdócio para o mundo. É uma pena que Israel, em algum sentido, não entendeu esse propósito e achou que Deus era apenas exclusivo deles. Mas desde o Antigo Testamento, nós entendemos e aprendemos nas Escrituras que sempre Deus tinha esse propósito, que o seu nome, a sua glória se espalhasse por toda a terra. Nós vamos conversar sobre isso hoje com um convidado muito especial. Eu quero dizer a você que hoje teremos aqui uma verdadeira aula para a honra e glória do nosso Deus com esse convidado, que é o nosso querido irmão, reverendo William Lane, que é mais conhecido como reverendo Billy Lane. Ele é professor e capelão do Seminário Presbiteriano do Sul, na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Eu quero dar boas-vindas ao reverendo Billy, que agora vou chamá-lo assim porque ele é mais conhecido dessa forma. Seja bem-vindo ao programa Missão Mundo, reverendo Billy. Muito obrigado, eu que agradeço, é uma satisfação estar aqui com você e especialmente tratando desse tema, que é um tema muito, muito precioso e também que eu tenho muito apego a esse tema, né? Eu quero até pedir ao vivo aqui, né, nessa nosso programa, a sua permissão, porque o tema do programa foi extraído do seu livro. Correto. Então aqui nós temos o livro O Propósito Bíblico da Missão. Você pode adquirir esse livro depois do reverendo Billy Lane e certamente não dará tempo dele expor tudo que tem neste livro, mas ele vai trazer alguns vislumbres para nós desse profundo e importante tema da palavra de Deus. Mas antes, nós gostamos muito de conhecer um pouco da história. E além da sua história, reverendo Billy, tem a história da sua família. Correto, é. Então, o grande desafio é tentar se resumir uma grande e longa história, uma história bonita, linda da sua família. Conte para nós, de onde vem a sua árvore genealógica e a relação dela com o nosso país e com a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Tá bem. Eu sou quarta geração de família aqui no Brasil. Chegou primeiro aqui no Brasil meu bisavô, reverendo Edward Lane. Ele chegou a Campinas, começou a igreja aqui em Campinas. Ele chegou em 1869, 10 anos depois de Simonton. E ele veio com a Igreja do Sul, nos Estados Unidos. Entre a chegada de Simonton e a chegada dele, a Igreja Presbiteriana, por causa da Guerra Civil nos Estados Unidos, se dividiu. E ele veio, então, representando a Igreja do Sul, que é uma história belíssima, porque a igreja, depois de uns 3 anos de Guerra Civil, uma das primeiras coisas que a igreja fez foi mandar missionários.
Tinham muitas comunidades que estavam precisando de pastores nos Estados Unidos, muitas comunidades destruídas, mas eles não abriram mão da missão. Bom, meu bisavô chegou aqui em Campinas, começou a igreja presbiteriana, um colégio internacional, e ele veio a falecer em 1892 por causa da febre amarela aqui em Campinas. A família dele já tinha sido levada para os Estados Unidos. O meu avô, depois da Primeira Guerra, já nos seus 50 e poucos anos, veio ao Brasil como missionário. E trabalhou aqui por pelo menos aí uns 40 anos, né? Veio falecer aqui. Então ele era pastor, missionário na região do sul de Minas e, por fim, patrocínio, e lá ele fundou o Instituto Bíblico, que leva o nome dele. O famoso IBEL. O IBEL. Ele teve 2 filhos, os dois... Na verdade, teve uma filha também que faleceu na infância, mas os 2 filhos se tornaram médicos aqui em Campinas. Meu tio ainda é vivo, com 94 anos, né? E já bem idoso. Meu pai foi médico, mas muito engajado na igreja presbiteriana, como presbítero, e várias também posições na igreja, em termos de servir a igreja e tudo mais. E eu estou no ministério há 35 anos, que eu estou como pastor na igreja presbiteriana, né? Então, isso é um pouco da nossa história, em termos aí da família que tem aí contribuído com a igreja por, sei lá, mais de 150 anos, né? Assim, teria uma ideia quantos pastores temos na família Lane? Então, na verdade, não muitos, porque a família do meu bisavô, meu avô era o único filho homem, e aí ele teve ele tinha 2 irmãs, uma delas casou-se com um pastor, e teve um genro pastor, mas na família foi só o meu avô, e depois meu pai e meu tio foram médicos e na minha família nós somos 8 irmãos. Certo. Dos 8 irmãos, na verdade, eu sou o único pastor. E eu tenho uma irmã que trabalha na área de educação cristã, ela inclusive hoje trabalha no IBEL. Ela seguiu, vamos dizer, esse caminho também do ministério, né? Que bom. Assim, certamente tem muitas histórias, mas se você pudesse destacar, talvez lá do seu bisavô, quando chegou ao Brasil num período tão desafiador, alguma coisa que era contada nas rodas de conversa da família e que certamente enche o coração de todos quando escutam, alguma delas que você poderia dividir conosco aqui? Bom, uma coisa interessante sobre a vida dele é que ele foi nascido na Irlanda. E ele foi levado como menino de, sei lá, 8 anos, alguma coisa, ele foi levado para os Estados Unidos e deixado lá. E a pessoa que levou ele ou sumiu ou morreu, enfim, ele não sabe muito da história anterior. Não sabe por que ele foi levado para lá, ele obviamente ficou órfão. E, enfim, foi levado para os Estados Unidos e nisso tudo... o que eu sempre ouvia meu pai falar era a providência de Deus, porque largado, assim, podíamos dizer, né, nos termos de hoje, ele foi uma criança abandonada em Nova York no século XIX, né? Foi acolhido lá por um médico, depois esse médico morreu. No navio, vindo para os Estados Unidos, ele também quase cai no mar. Em Nova York, ele estava numa desses carros, né, carroças e tudo mais, também se envolveu num acidente, né, ele sobreviveu. Então, muitas situações assim, que Deus foi cuidando desse menino, né? Em algum momento ele foi adotado, acolhido por uma família presbiteriana, que
que o acolheu e, enfim, deu oportunidades para ele, estudou e ele acabou indo fazer seminário. Nesse meio tempo, também serviu na Guerra Civil, né? Mas uma coisa interessante é que ele acaba trazendo para o Brasil. Numa dessas famílias, essa família era dona de uma olaria em Nova York. E ele aprendeu a trabalhar com tijolo. E conheceu essa arte de fazer tijolo e tudo mais. Mas seguiu os estudos dele, veio a ser pastor e missionário. Chegando a Campinas, ele viu uma necessidade muito grande de construção, por exemplo, de ponte ali onde a gente chama ali, onde é Orozimo Maia hoje, né? Até hoje tem uma ponte em arco, assim, em tijolo, que é dessa época. E Campinas passava por uma série de pandemias de febre amarela, né? E aí, por meio dessa família americana, ele conseguiu trazer para Campinas um maquinário de olaria para construção de tijolos. Olha só. E então ele usou os tijolos que eram fabricados para a construção do colégio e também para a construção dessas pontes ali numa região que era uma região de várzea, né, de banhado, né, que proliferava muito, né, o mosquito e enfim, né, mas era uma região que precisava de algum cuidado ali, né, e foram construídas essas pontes, né. Então isso é algo interessante assim da história dele, do que ele trouxe também da infância dele, né, apesar da infância, o que ele passou, né, e o que ele veio a ser, a contribuição dele foi muito significativa, né. No caso da origem do Ibel, aí foi seu avô. Meu avô. E aí o envolvimento dele, o fato dessa homenagem que foi feita do Instituto Bíblico receber o nome dele, qual é, assim, alguma coisa que você lembra desse processo? Ele esteve lá, ele que iniciou aquele trabalho? Sim, ele trabalhou alguns anos na região de São Sebastião do Paraíso, acho que ele residiu ali em São Sebastião do Paraíso, atendia a igreja de Passos, de Guaxupé, Monte Santo, enfim, várias igrejas daquela região, Altinópolis. Num determinado momento, eles acabaram indo para Patrocínio, que era uma região promissora. Já tinha outros missionários em Araguari, Uberlândia, enfim. E aí eles viram a necessidade de se investir na capacitação de missionários, de obreiros e tudo mais, né? Isso mais ou menos coincide com uma época que as missões, as organizações missionárias fizeram uma divisão de tarefas, digamos assim. As missões americanas eram chamadas da East Brazil, né, a missão do leste, e a West Brazil, que era a missão do oeste. Então, os colégios, as escolas e tudo mais ficaram com a missão do leste. E a missão do oeste focava na evangelização. Então, a ideia do IBEL era capacitar evangelistas para voltarem para as suas cidades, as suas regiões e desenvolver o trabalho de evangelista, né? Nunca visou no início qualquer formação, né, de colégio ou universidade. Tanto é que até hoje mantém essa missão. Enquanto que outros, né, por exemplo, Escola Mackenzie, depois o Instituto de Gama e Lavras, outros colégios que focaram na formação, né, de ensino. Isso, educacional mesmo, né? Isso, educacional. Então, esse era o objetivo. Então, ele trabalhou lá alguns anos, ele morou ali alguns anos, né? E aí, depois da saída dele, ele se aposentou e chegou a morar aqui em Campinas, eu acho que uns 15 anos antes dele falecer, ele ainda veio a Campinas, né?
E depois ele foi homenageado com o nome do Instituto, né? Excelente. Olha só, você que está acompanhando o programa Missão Mundo, talvez não conhecia a história. Conhece o IBEL, já ouviu falar bastante do IBEL. Eu também, ao vivo, aqui com o reverendo Billy Lane, estou conhecendo um pouco da história dessa família. Como é importante nós conhecermos irmãos do passado que foram instrumentos nas mãos de Deus para abençoar o nosso país, como aconteceu também com a família desse irmão. Atualmente, reverendo Billy, além de capelão e de professor no Seminário do Presbiteriano do Sul, o irmão tem tido a experiência do pastorado em uma das igrejas aqui em Campinas? Isso, hoje eu colaboro com uma igreja de fala inglesa que tem aqui em Campinas. Ela se reúne no prédio da igreja do Jardim Guanabara. E ali nós temos culto em inglês. Tem uma escola dominical, eu dou aula na escola dominical. E o culto em inglês eu prego algumas vezes por mês, mas tem outros pastores que pregam ali. É uma igreja que começou, na verdade essa igreja já começou há 60 anos atrás ou mais, né? Mas é uma igreja que começou justamente em torno da escola de línguas que recebia os missionários que vinham para Campinas. Eles ficavam 6 meses, 1 ano aprendendo a língua antes de ir para o campo, né? E tinha essa escola de línguas. E aí, enquanto os missionários estavam aqui, eles tinham também esse culto em inglês. Então, essa igreja funcionou assim por muitos anos. Aí diminuiu a vinda dos missionários e tudo mais, mas a comunidade continua. Entendi. E aí a gente recebe pessoas às vezes executivos que estão aqui no Brasil por alguma razão, pessoas que vêm fazer um doutorado na universidade e tal. Então, hoje é uma igreja, é uma comunidade pequena, nós não temos muitos membros, mas nós temos pessoas de diversas nações, né? Temos gente da África, da Coreia, dos Estados Unidos, de outros países, e brasileiros que às vezes moraram fora ou às vezes são casados com estrangeiros e querem manter, né, o contato com a língua e tudo mais. Então, essa igreja tem servido essa comunidade, vamos dizer, essa pequena comunidade de fala inglesa aqui em Campinas. E eu estou ligado ao presbitério de Campinas aqui em Campinas, né? Então, sou pastor, mas hoje atuando no seminário e nessa comunidade. E no seminário, o senhor leciona em quais matérias ou qual matéria? E também me fale um pouco do papel do capelão no seminário, junto aos seminaristas. A minha área é Antigo Testamento, né? Na verdade, assim, minha área é dupla, tanto é que esse livro resume minhas duas áreas. Eu comecei a dar aula no seminário na área de evangelização e missões. Olha só. E estava fazendo fiz um curso de mestrado nessa área de missões. E então, só que aí eu tive uma oportunidade de fazer um outro curso, um mestrado, né, nos Estados Unidos, e eu optei por fazer na área de Bíblia, porque eu queria justamente trazer essas duas áreas juntas. Sim. Então, hoje no seminário, a minha área é Antigo Testamento, eu dou aula de exegese, teologia bíblica, né? E nessa área de Antigo Testamento eu também já participei da tradução de algumas Bíblias, inclusive da comissão da Bíblia Nova Versão Internacional, né? Da Bíblia A Mensagem, também da revisão da Almeida 21, quer dizer, eu tenho atuado um pouco nessa área de tradução da Bíblia ou de tradução de livros teológicos, certo, né? Então, minha área no seminário hoje é mais na área de Antigo Testamento. E já esse é o 3º ano que eu estou como capelão ali de tempo integral, né? Como capelão, o nosso papel é atender o aluno. Então, geralmente, quando o aluno chega, passa por uma avaliação, uma entrevista, eu procuro conhecer mais eles de uma maneira pelo menos mais por meio de uma conversa e tudo mais. E eu os acompanho em algumas atividades e tudo mais. Nós temos cultos, né? 2 cultos na semana, e um desses cultos eu dirijo e, enfim, convido às vezes pregadores e tal, mas fica sob minha responsabilidade.
Naturalmente, a gente atende os alunos ou a família do aluno em alguma situação de crise, alguma questão de enfermidade, alguma necessidade que eles têm, que chega ao nosso conhecimento, que a gente procura acompanhar. Então, esse é o trabalho do capelão. E, naturalmente, também nossa, supervisionar a convivência dos alunos e tudo mais, né? É um pastoreio, né? De certa Sim. forma, é uma igreja, como você pode dizer assim, né? Você está pastoreando o coração desses Exato. alunos e irmãos que estão se preparando ali também para um dia também exercerem esse ministério. Uma questão que eu, por também ter passado pelo seminário, me lembro com saudade também na época nós não chamávamos capelão, mas de deão. Deão, né? Era o deão. E eu fui, assim, muitas vezes abençoado com os conselhos de um querido irmão, reverendo Osias Mendes Ribeiro. Sim. E ele, muitas vezes, falava, vamos tomar um café, marcava horário para nós conversar, mas não só comigo, mas com meus contemporâneos também do seminário. Isso. E como você comentou, né, que inicialmente começou com evangelização e missões, você lecionou no SPS com essas matérias? Sim. Matéria chamava aliêutica. Aliêutica. Aliêutica, que é o termo grego Sim. que significa a arte de pescar, né? Mas era o nome que se dava para a matéria naquela época, né? Na época que eu fiz seminário, os termos era isso, né? Exatamente. Tinha exagoge, enfim, eram os termos, né? Alguns termos sobrevivem até hoje, né? Homilética, né? Sim, sim. Mas a matéria, né? Literalmente a matéria que eu dei era aliêutica, que hoje é chamada de evangelização. E também dei a matéria eu acho que chamava missiologia, né? Sim. Alguma coisa assim, ou história das missões, alguma coisa assim. Você acha importante esse tema que ainda tem essa matéria, né, na grade curricular dos nossos seminários, mas o aluno, o seminarista que está ali se preparando, ele já ter uma cosmovisão correta dessa visão missiológica, da missão. Nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho do seu livro, mas qual a sua experiência? Assim, eu entendo que o seminário deve investir mais nesse tema. Tudo que nós aprendemos no seminário é importante, as línguas originais, a exegese, a hermenêutica, a teologia, a história, mas falando assim mais especificamente da obra da evangelização, de missões, é importante esse envolvimento teórico e também se você puder falar de alguma coisa prática que de repente os seminaristas podem interagir, se o seminário promove alguma coisa assim. Naturalmente é importante esse tema e é preciso reconhecer que às vezes é um tema que fica meio perdido na grade de disciplinas, né? Uhum. Então, dentre as diversas disciplinas, você vai ter umas 3 matérias, vamos dizer assim, mais focada, né? E isso às vezes fica a impressão de que a missão, a evangelização é um departamento da igreja, né? E, na verdade, a gente pensa diferente, quer dizer, a missão acho que John Stott que usa uma frase assim, quer dizer, a missão é tudo aquilo para qual a igreja é chamada a fazer, né? Quer dizer, então, se ela está fazendo um chá para as senhoras da tarde, aquilo tem que, de alguma maneira, refletir a missão, né? Então, esse tem sido naturalmente o nosso foco. Então, assim, incorporar a missão como uma maneira de viver a igreja, né? A partir da sua missão. Na verdade, a gente até prefere o termo a missio Dei, a missão de Deus, né? Quer dizer, não é a igreja que tem uma missão, um projeto, né? Quer dizer, Deus deu à igreja essa missão. A missão é dele. A missão é dele para cumprir, né? Como você até já observou, né? Para que a glória dele seja manifesta, né? Exatamente. Então, é isso que a gente tenta colocar assim para os alunos, né? De que a missão não é só
uma área que você vai, assim como você vai aprender o aconselhamento, você vai aprender isso, você vai aprender a evangelização. A evangelização faz parte do que, de parte do que a igreja é chamada a fazer. Interessante, você que está aqui comigo, está ouvindo o reverendo Billy Lane falar sobre não só da experiência dele, mas de um assunto que em programas anteriores nós tratamos aqui, quando entrevistamos pastores, falando do envolvimento da igreja na obra missionária, de uma igreja que investe, de uma igreja que envia, que ora, que sustenta e que apoia. Então é bem isso que o reverendo Billy está agora reforçando aqui, dentro dessa importância de que não seja apenas uma matéria na grade curricular dos seminários, mas que de fato os futuros pastores já estejam tendo uma experiência ainda nesse tempo de preparo. Isso. O senhor pode relatar, de repente, experiência sua, pessoal, de uma viagem missionária, ou que, de repente, alunos o acompanharam, que foi de grande valia? Atualmente, esse ano nós não fizemos isso, mas nos últimos anos a gente tem oferecido pelo menos 2 oportunidades para os alunos, assim, pelo menos o seminário oferece essa oportunidade. Uma é uma viagem ao Paraguai, né, em que a gente leva alguns alunos por uns 10 dias e para visitar um campo de um missionário que é da APMT, né, da Agência Presbiteriana, e nós fizemos isso com a liderança de um pastor aqui de Campinas, o reverendo Alfredo, que levou um grupo, né, grande, ficamos lá 10 dias e tudo mais. Também a outra oportunidade já fizemos algumas vezes, que é uma visita, mas aí é uma visita muito rápida à Missão Kaiowá, né, na caravana que vai todo ano para lá e tudo mais. Então isso é o que tem acontecido. Fora isso, durante as férias, alguns alunos espontaneamente, por meio ou da Junta de Missões ou de outra organização, acabam tendo uma experiência missionária. Nesse caso, assim, a gente não tem um acompanhamento com eles. Sim. Né? Agora, no passado, eu também já levei uma vez um grupo de seminaristas, acho que eram uns 7 seminaristas, que nós visitamos a Igreja Presbiteriana em Manaus e aqueles viagens que eles fazem os com ribeirinhos. os ribeirinhos, né? Certo. Então, nós visitamos lá, ficamos, acho que, quase 2 semanas, uma semana no Rio Solimões, outra no Rio Negro, e foi uma experiência fantástica, né? É uma viagem transcultural dentro do nosso próprio país. Exatamente, né? Uma experiência muito bacana. Mas antes disso também, quando eu fui aluno no seminário, logo no primeiro ano do seminário, 40 anos atrás, né? Nós juntamos alguns colegas e montamos um projeto missionário. Naquela época não se ouvia tanto dessas equipes missionárias e tudo mais. Nós demos o nome de Projeto Simonton. Né? Olha só, que legal. Era uma alusão ao Projeto Rondon, que é um projeto para universitários e tudo mais, né? Mas a ideia era um projeto que a gente levasse seminaristas e universitários, né? Então a gente montava uma equipe de 10 ou 12 pessoas, universitários na área de saúde, na área social, né, e seminaristas. E visitávamos algum campo, né, geralmente um campo da Junta de Missões, né? E a primeira viagem, 40 anos atrás, a primeira viagem foi na região ali de Conceição do Araguaia e Xinguara, que fica no sul do Pará, né? Então a gente ficava lá 3, 4 semanas fazendo trabalho de evangelização e atendimento à população, né? Quando a gente tinha algum profissional na área de saúde, a gente atendia também, e fora o que é visita, trabalho com crianças e assim por diante. E cada 6 meses a gente montava uma equipe. Que bênção. Eu não fui em todas, eu fui Sim. em algumas, mas a gente sempre montava essas equipes. Agora, o que foi interessante sobre essas equipes é que isso, assim, fugiu um pouco da nossa
da nossa ideia original. Nossa Sim. ideia era fazer um trabalho de férias e visitar um campo missionário, dar um apoio ao campo missionário. Mas isso levou pessoas a se despertarem pelo trabalho missionário. Que bênção. Então, assim, alguns jovens universitários, claro, eram membros da igreja e tudo mais, né? Mas que estavam vislumbrando uma carreira profissional, de repente tiveram um despertamento para a obra missionária. Alguns realmente foram, se prepararam, se engajaram de alguma maneira na obra missionária. E também colegas, né, seminaristas. Mas teve um colega que me chamou a atenção, que ele disse depois da viagem: olha, isso não é para mim, né? Campo missionário, coisa assim, não é para mim. Sim. Mas eu vou ver com outros olhos o dia que vier um missionário visitar a minha igreja. Quer dizer, ele como pastor, ele tinha um papel importante também Claro. em apoiar o missionário. Mas agora aquele missionário não ia ser só um visitante. Poxa, ele já tinha uma realidade do Ele que esteve lá, né? Ele esteve lá, né? Então, esse tipo de trabalho, de contato com o campo missionário, mesmo que seja a curto prazo, né, é muito importante. É muito importante para quem vai também, né? Com certeza. Quer dizer, você fazer uma visita a cada, sei lá, 6 meses, um ano num campo missionário, não vai transformar significativa, né? Além, claro, a gente acredita que é na pregação do Evangelho, Com certeza. o Evangelho vai transformar. Mas isso também traz algum benefício para a pessoa que vai e tem o contato com a obra missionária. Nós conversávamos ainda antes do início do programa e eu compartilhava contigo que a experiência de estar apresentando Missão Mundo, agora nessa nova temporada aqui pela Luz para o Caminho, mas antes, Sim. nos 148 programas que eu apresentava com os missionários, eu recebi muitos convites para conhecer o campo, para visitar. Estávamos, inclusive, agendados com algumas viagens, mas com a vinda da pandemia não foi possível. Mas eu quero retomar isso, porque vários pastores, mais um está falando agora aqui na minha presença, da importância de eu experimentar de forma realmente intensa ali e trazer isso para a experiência da igreja. Eu acho que isso vai ser muito enriquecedor. Sim. Que bênção, meu irmão. Com certeza. Agora, falando do livro, você comentou que fez uma especialização tanto na área de missiologia, de evangelização, e depois foi para a área bíblica, talvez que trabalhou o Antigo Testamento. Com essa fusão na sua cabeça e no seu coração, nasce esse livro, então. Exatamente. O propósito bíblico da missão. O tema já é profundo, já. Sim. O tema foi muito bem escolhido. O que você poderia... Claro que temos que comprar o livro, adquirir o livro. Eu, graciosamente, recebi, agradeço ao presente. O presbítero Cornélio também recebeu, muito obrigado. Mas o que o livro apresenta e que é importante nesse resgate de falarmos desse tema, o propósito bíblico da missão? Bom, como já disse, eu trago, né, a área da missão, da missiologia com a área bíblica. Curiosamente, pode parecer estranho, mas né, academicamente essas duas áreas não se comunicam muito, né? Mas nas últimas décadas tem havido uma intersecção aí, né? O livro procura responder algumas perguntas. Primeiro, qual que é o nosso ponto de partida da missão? Mateus 28, a grande comissão, quando Jesus manda os discípulos, Atos 1:8, quando Jesus fala, vocês vão receber o poder de Deus e vão ser minhas testemunhas. Onde que começa a missão? É no Antigo Testamento? Se é no Antigo Testamento, começa com Abraão, quando Deus disse, eu vou tornar você uma grande nação, você vai ser uma bênção e tudo mais. Enfim, essa é uma discussão que se faz. Sim. Mas há um consenso hoje, né, isso já amadureceu muito, que, não, nas primeiras páginas da Bíblia a gente vê a missão. Né? Então, a missão não é um projeto que vai aparecer lá depois que Jesus manda os apóstolos. Né? Então, quer dizer, a Bíblia toda fala da missão. Tudo bem, você não tem assim claramente ali
a ideia de sair pregando para nação estrangeira. E aí entra a outra questão. Como que por muito tempo se embasava a missão? Pegando textos aqui que falassem da necessidade de pregar ou do amor pelas nações, e a gente ia pensando textos aqui e ali, né? Então, muitos teólogos, missiólogos dizem, não, mas isso não é a maneira de você fazer uma teologia, né? E não é a maneira de você construir um argumento da missão, né? Então, é preciso olhar o texto bíblico, né? Uma outra questão é que esse texto procura responder, e o título, né, é intencional, né, é proposital, porque nós estamos falando do propósito, porque é muito comum a gente falar da fundamentação bíblica, né? Então é muito comum, alguns livros têm esse título, Fundamentação Bíblica da Missão. E o que é a fundamentação bíblica da missão? Vamos ver onde na Bíblia nos dá o fundamento para a gente falar da missão. Ok. Mas isso tem mudado um pouco no sentido de que, não, nós não estamos atrás dos fundamentos, a gente aceita que a missão é bíblica. Sim. E aí, então, a próxima pergunta mas qual que é o alvo, o propósito da missão? Né? Então, esse livro, assim, eu não fui atrás só dos temas missionários, né? Vamos dizer, o amor de Deus pelas nações e tudo mais, mas é um percorrer a Bíblia toda e mostrando, assim, não, o que Deus está fazendo, né? Desde a criação, né? O que Deus está fazendo. E um dos temas que é muito recorrente é a ideia da presença de Deus, né? E como que Deus se manifesta, né? Desde a criação até a consumação. Então eu digo assim, que depois de Gênesis capítulo 2, capítulo 3 em diante, até Apocalipse capítulo 21, o ser humano foi expulso da presença de Deus, né? Então, como que Deus se manifesta? Claro, a gente aceita que Ele está presente soberanamente, mas qual é a maneira de Deus se comunicar com o ser humano, né? Se revelar ao ser humano e assim por diante, né? Então, é por sua lei, pelas alianças que ele faz com Noé, com Abraão, com Davi, né? Depois Nova Aliança, Jesus e tal, a lei, o próprio templo, o santuário, né? São sinais da presença de Deus, né? Exatamente. E Jesus, naturalmente, é o Deus encarnado, né? Que se faz presente, né? E apontando naturalmente para o seu reino final, né? Então, qual que é o propósito da missão? A gente pode usar outros termos, quer dizer, é a glória de Deus, ou é a presença, ou é o reino de Deus, né? Quer dizer, é Deus se fazendo presente. Bom, o que isso significa para a igreja, digamos assim, para a missão, né? Significa que o nosso objetivo é conduzir pessoas para Deus, ou podemos de olhar de uma outra maneira, manifestar Deus na terra. Sim. Por meio da pregação da sua palavra, né? Enfim, por meio da presença da igreja, quer dizer, como que Deus se faz presente, né? Por meio do seu povo. Inclusive, reverendo, assim, me permita uma interferência aqui. Eu gosto muito de 1 Pedro 2,9. É um texto maravilhoso, porque ali diz, né? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas aí vem o propósito. Exato. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a gente percebe o que nós somos em Cristo
Mas com qual propósito? Isso. Então, Esse texto foi, assim, muito lá atrás, um dos textos que me inspiraram também a investigar isso, né? Porque ali diz quem vocês são, né? Tá bom, para quê? Né? Exatamente. E naturalmente, ecos do Antigo Testamento, né? Quer dizer, Pedro está usando uma linguagem ali também, né? Exatamente. Da Aliança do Sinai, né? Aliás, eu costumo dizer que falo isso para meus alunos, né? Você quer entender a Bíblia? Estude o Pentateuco. Porque o resto da Bíblia é um comentário em cima do Pentateuco. Né? Por isso que aquelas tentativas de eliminar o Pentateuco, questionar a sua autoria, a legitimidade dele, compromete todo o restante das Sagradas Escrituras, não é? Quer dizer, os principais temas bíblicos estão no Pentateuco, né? A criação, o pecado, a promessa, né? A promessa do Salvador, a lei, a instrução, a libertação, a promessa da terra. Quer dizer, são todos os temas que vão só se repetir ao longo da Bíblia, né? Mas os temas estão lá, né? E não só os temas, mas a narrativa, né? Quer dizer, a narrativa da criação, do pecado, da redenção e da promessa, né? A narrativa está ali, né? Mas uma coisa assim também que me motivou a escrever esse livro é que se a gente pega as obras aí de missiologia, missões, década de 50, 60 do século passado, do século XX, vários autores se referem a uma crise de missões. E o que eles se referem? A que eles estão se referindo? Naturalmente, período pós-guerra e tudo mais. É porque o grande ímpeto, vamos dizer, moderno da obra missionária foi século XVIII, XIX e XX, talvez o mais forte, tudo mais. Chega meados, segunda metade do século XX, toda esse esforço missionário, né? Vai se esfriando. E muitos entenderam que a obra missionária foi meio que no vácuo das nações que estavam se expandindo, um pouco do imperialismo e colonialismo, hoje se fala muito disso, tudo mais, né? Então, e como isso estava se esfriando, né? Então, a missão estava morrendo junto, né? Olha só. Com o fim da colonização, digamos assim. Então, começou-se, por incrível que pareça, ter que justificar a missão. Por que nós temos que continuar mandando missionário, né? E aí que os missiólogos começaram a fazer um esforço de fundamentar a missão na Bíblia. Então, as primeiras obras sobre a teologia da missão, teologia bíblica, são dessa época, né? E aí que vem esse esforço, né? E mais recentemente, isso tem girado em torno da discussão sobre como que nós vamos ler a Bíblia na perspectiva da missão. Não só ler a Bíblia buscando, né, temas missiológicos aqui e ali, mas como que a Bíblia pode mostrar para a gente que Deus tem um propósito, um objetivo que Ele está cumprindo na Terra, né? Então essa que é a temática e a motivação, né? Com certeza tem muito mais coisa aqui. Sim. É o desafio que você está tendo aí, com todo respeito, mas uma pequena degustação desta obra que Deus abençoou o reverendo Billy para produzir e certamente tem abençoado aqueles que já adquiriram. E nós também, eu vou ler com certeza esse livro e crescerei bastante nesse conceito que realmente parece até, como você mesmo disse, um paradoxo. Como assim? A missão não é bíblica? Exato. Porque às vezes quiseram fazer essa dicotomia quando não se faz essa separação. Exato. Né? Exato. Mas olha, é excelente, o tema é desafiador mesmo, imagino que
forjado num processo do estudo que o irmão foi fazendo e essa conjugação que Deus foi te dando de se especializar em 2 áreas e estar na docência também, ministrando isso para pastores. Reverendo Billy, foi uma alegria, com todo respeito, foi uma verdadeira aula. Eu tinha essa expectativa e você que está acompanhando o programa também certamente foi enriquecido com aquilo que o reverendo Billy Lane nos trouxe. Que Deus continue abençoando o senhor, sua família, o ministério na área do ensino, ali na igreja de fala inglesa e nas outras experiências que o senhor ainda tem reservado, que de repente a gente nem sabe, mas Deus tem para nós os seus planos, né, que não podem ser frustrados. Eu queria dar oportunidade para que o irmão desse as suas palavras finais, mas em nome da equipe do programa Missão Mundo, eu agradeço por você ter participado conosco aqui desse nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui também nesse programa e uma temática bastante importante, né, de divulgar, né, o trabalho missionário, como que a igreja está fazendo missão, né? Sim. E muitas vezes a igreja ajuda missionários e tudo mais, mas depois não acompanha, né? E não sabe o que está acontecendo no outro lado da linha, né? É verdade. Então, essa interação, essa divulgação, né, bastante importante, né? E é realmente um tema assim apaixonante quando nós conseguimos perceber como que a Bíblia, né, está constantemente falando da missão, do propósito de Deus, né? E que não é outro senão trazer o ser humano de volta para si, né? Ou uma outra maneira é Deus se tornar o centro novamente, né? Não só da vida humana, mas da criação. Exatamente. Né? Que há hoje, quer dizer, a gente sabe que a criação e o próprio ser humano está distante de Deus, né? Por mais que Deus governe soberanamente, mas nós vivemos longe do reino absoluto de Deus, né? Então, é muito prazeroso ver, né, a missão nas páginas da Bíblia, né? Então, é uma alegria estar aqui, agradeço esse convite, essa oportunidade de falar sobre esse tema e desejo também que esse programa continue aí muitos anos. Amém. Divulgando a missão. Assim seja. Amém. Muito obrigado, reverendo. Eu agradeço também. Esse é o programa Missão Mundo. Hoje, conversando com o reverendo Billy Lane, professor, capelão do Seminário Presbiteriano do Sul, autor do livro O Propósito Bíblico da Missão. Aqui, direto do estúdio da Luz para o Caminho, nós estamos terminando mais um Missão Mundo. Desejando ter você no próximo programa. Que Deus abençoe a sua vida, sua família e até a próxima, querendo Deus. Missão Mundo. Apresentação Gilberto Barbosa. Produção Cornélio Martins. Coordenação Jaider Silva. Direção Arthur Mendes. Realização Luz para o Caminho. lpc.org.br